Graça e paz ao povo de Deus. Mais uma vez estou aqui, né, para transmitirmos essa live, né, ao vivo, né, para falarmos sobre a graça de Deus. Vamos falar sobre o velho pacto, os rudimentos, né? E nessa noite não estarei só, né? Vamos estar eu com a ministra, né? Lucilene, né? Vamos estar falando um pouco sobre os rudimentos mosaicos nessa noite. Graça e paz a todos, graça e paz, irmão Franco, seja muito bem-vindo. Irmão Neilton Cardoso, seja muito bem-vindo na nossa live, irmão Neilton, nessa noite, tá? Para juntos, né, falarmos aqui sobre os rudimentos judaicos, né? Então, estou aqui, né, já aguardando a irmã. Estou aguardando a irmã já. Espero que ela vai entrar, né? Até agora ela não se pronunciou, mas vamos aguardar um pouco, né? Agradeço cada um dos irmãos, né, que tomou uma posição de estar nessa noite, né? Juntamente com a gente, né, para fazermos a palavra correr. A irmã pode entrar, a irmã Lucilene já pode entrar na live, estou aguardando, né, para a gente dar o início dessa live nessa noite, não é isso? Então, estou aguardando a irmã Lucilene. Muito bom, né, irmão Neilton? Irmão Franco, né? Muito bom a gente ter a mente, né? A mente ativada, os olhos iluminados e podermos hoje estarmos, né, nas telinhas, levando a palavra da graça de Deus, fazendo correr essa palavra maravilhosa, né? Isso é maravilhoso demais. Muito bom mesmo. Vamos fazer essa palavra correr, né? Estou aguardando a irmã Lucilene, né, que pode entrar a qualquer momento, né, para nós fazermos essa live. Quando a irmã entrar, nós vamos dar início, né? Estou aguardando, irmã Lucilene, pode entrar. Manda aí uma solicitação, né? Muito maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre os rudimentos judaicos, né? Sobre os rudimentos judaicos, porque sabemos que o sistema religioso está aí, né? Debaixo de rudimentos e ultimamente, né? Se não quer participar do seu vídeo. Não tá dando certo. Não tá dando certo, Lucilene. Você tem... Ah, tá. Ótimo. Adicionando, irmã Lucilene. Agora você está sendo adicionada. Eita, Glória! Eita, Glória! Que coisa boa! Maravilha! Graça e paz. Graça e paz, amado. Irmão Orlando, irmão Josimar, irmão Neilton, irmã Silvia Souza, né? Já está chegando o povo
O irmão Orlando, graça e Graça e paz, paz. povo abençoado. Então, a irmã Lucilene pode dar a sua saudação, né? Para a gente começar. Graça e paz a todos, amados. Obrigada pela presença de todos. A Vamos irmã que Thalina, vamos. a irmã Thalina Maciel, seja muito bem-vinda, né? Na nossa live. É, a irmã Milena, a paz eterna, irmãos, a paz eterna, querida, seja muito bem-vinda. Todos vocês sejam muito bem-vindos na nossa live. Então, vamos lá, né, irmã Lucilene? Vamos dar início. Vamos sim. Vamos sim. Vamos lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. O que mais se fala, né, irmã Rose Lorenzetti? Graça e paz, muito bom saber que temos irmãos que têm a mente iluminada. Graça e paz, querida, seja muito bem-vinda na nossa live, nessa noite. Então, João, né, 8:32. O que mais é comentado aí, né, no sistema religioso é esse tema, né? E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Por esse motivo, né, nós estamos aqui, né, irmã Lucilene? Por esse motivo, porque conhecemos a verdade e a verdade nos libertou, não é isso? Sem Muitas dúvida. vezes, Sem dúvidas, irmã. Estamos sem hoje aqui dúvida. porque o Senhor nos revelou a verdade do Evangelho da graça. É verdade. Graça a Paulo César, Paulo de César, graça e paz, amado, seja bem-vindo à nossa live. Então, vamos lá. Vamos fazer a pergunta, né? Para a ministra Lucilene. Vamos lá. Qual o versículo que a irmã mais ouviu sobre o dízimo? Irmãos, antes de tudo, quero agradecer ao irmão Orlando, né? Irmã Lucilene. Vamos agradecer ao É irmão verdade. Orlando, que preparou tudo para a gente, o estudo, preparou tudo, né? Tudo mesmo foi o irmão Orlando que preparou, nos dando apoio, nos dando força. E como sempre, É ele tem me dado apoio, me dado força, né? Aí nessa caminhada. E os nossos agradecimentos, né, para o nosso irmão Orlando. Não é isso? sim, Em é primeiro lugar, verdade. Deus, e em segundo, a Ele, né, que tem nos apoiado, nos ajudado, preparado estudo para a gente, tudinho, né? Até o convite, né, que foi para a internet, é jogo, né, que chama o nome, tudo é Ele que prepara, né, para gente poder estar aqui, né, na telinha hoje. Então, sou muito grata pelo irmão Orlando, a irmã Betinha, esse casal que Deus botou na nossa vida desde o início, né, que nós viemos para a graça. E sou grata por cada um de vocês, irmão Neilton, a irmã Talina Maciel, né? A irmã Lalai, seja muito bem-vinda. Silva Souza, bem-vinda. Seja bem-vinda, irmã. O irmão Orlando, Aqui não está depois... não tá rolando. Não está rolando os comentários. Mas é só para mim, irmã Lucilene, porque eu abri, sabe? Tá certo. A live. Aí, quando o dia que você abrir, que nós for fazer, que você vai abrir, aí vai aparecer só para você. Então, vamos lá. Ok, Então, vamos lá. Qual o versículo que a vamos. irmã mais ouviu sobre o dízimo? E qual o entendimento hoje com a mente sarada? Quando a irmã estava dentro das instituições religiosas, qual foi o versículo mais ouvido dentro da instituição religiosa? E hoje, qual é o seu entendimento, irmã Lucilene, sobre o dízimo? Eita, glória. O versículo que eu mais ouvi dentro do sistema religioso é Malaquias 3:10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, né? Então, Malaquias 3:10, Malaquias 3:8 também, aonde fala que poderá o homem roubar a Deus. Então, é algo assim que eu ouvi muito dentro do sistema, né? Então, irmã, vamos lá.
o Senhor dos Exércitos, vou ler aqui Malaquias 3:10. Trazei, portanto, todo o dízimo ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto. Assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguirás guardá-las todas. Né? Então, o sistema religioso, né, usa muito esse versículo para estar aí enganando os cristãos, né? Porque nós sabemos que dízimo não é dinheiro, né? Então, eles manipulam as pessoas, os cristãos, os filhos de Deus, com essa falsa esperança de que a pessoa vai prosperar, e quando, na verdade, isso não acontece. Não é verdade? Verdade, irmã. Mas eles não leem, né? Não leem para quem Malaquias direciona a denúncia. Verdade. Malaquias 1:1 é uma advertência à palavra do Senhor contra Israel. Então, essa advertência era contra Israel, contra aquela geração, aquele povo, né? Especificamente aos sacerdotes, porque eles é que recebia todo o alimento ali, e todos o dízimo, que era alimento, ia para o templo, né? Os sacerdotes que era que tomava de conta. E ali ele dava para os necessitados. Então, a advertência era para Israel, por meio de Malaquias. O engano aqui está em aplicar uma lei que era para os judeus, a qual já foi abolida. Né? Romanos 10:4. E aplicar a não-judeus. Lembrando que o dízimo era alimento, como eu já falei aqui, né? O dízimo era alimento, e o demônio, o gafanhoto não era demônio, né? Verdade. O devorador não era demônio, como eles pregam hoje por aí. E dizem que se a pessoa não devolver o dízimo, vai vir o demônio e não vai deixar a pessoa prosperar, a pessoa vai adoecer. Eu acreditava muito nessa história. Isso. Durante os 4 anos que eu estive lá dentro, foi pouco, mas eu aprendi muitas coisas lá dentro e sei exatamente como funciona, né? Então, eles falavam que eu não ia prosperar se eu não desse o dízimo. E por causa do medo de não prosperar, do medo de ser amaldiçoada, então, todos os meses eu dava o meu dízimo. Né, irmã? É verdade, irmã Lucilene. Então, o coitado do gafanhoto, né? Gafanhotinho, indefeso, né? Até ele, coitado, virou o demônio, né? Porque nós gafanhoto. Eles transformaram o gafanhoto no demônio, eles transformaram a chuva, que é bênção sem medida, em bens materiais, né? E eles transformaram o dízimo em dinheiro, que o dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo foi o fruto da terra e dos animais. Então, eles fizeram tanta transformação, né? Não é à toa que hoje eles estão aí nas redes sociais passando maior vergonha agora, que a verdade está vindo à tona, né? Através dos eleitos. Glória a Deus por isso, e essa verdade ainda vai ficar muito longe ainda. Verdade. Gerações virão que não vão conhecer o sistema religioso. Por essa eles não esperavam, né, irmã? Que Deus iria levantar o seu povo, os seus eleitos, né? Essa geração de eleitos na terra para trazer a palavra verdadeira que foi oculta, né, dos olhos dos incautos, dos nossos olhos, né? Que quando nós também não estudávamos, examinávamos as escrituras, também éramos incautos, não é isso? É verdade. Éramos leigos, né? Ignorantes, desconhecíamos a verdade, por causa que o véu de Moisés estava sobre os nossos olhos, mas Deus removeu esse véu e nos mostrou toda a verdade. Hoje nós podemos contemplar isso, né? De olhos iluminados. Glórias a Deus por isso. É verdade. Então, agora eu vou fazer a pergunta, né, irmã? Isso. Vamos lá, a pergunta.
a irmã se batizou nas águas, hoje em graça, a irmã aceitaria o mesmo batismo? Pois é, aí que tá, né? Se eu tivesse ainda no sistema, eu aceitaria vários batismos ainda, irmã Lucilene. Até porque quando eu estava lá no sistema religioso, eu andei em várias igrejas. Por que que eu andei em várias instituições? Igreja na igreja somos nós, né? Eu andei em várias Verdade. instituições porque eu procurava Deus nas instituições, mas eu nunca consegui encontrar Deus dentro das instituições religiosas. Então, eu passei por algumas instituições e em cada uma instituição eu batizei de novo, porque o batismo de uma instituição já para outra instituição não serve, né? Uai, mas a Bíblia não fala, né? A Bíblia não diz que é um só batismo, não é isso? É verdade. Há Então, um só vamos lá. batismo. É, Vai. olha, o batismo das águas era uma sombra do verdadeiro. Efésios 4:4. Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Está bem claro aqui falando que há, né? Um só corpo. Uai, se há um só corpo, então por quê? Que tem milhares de instituições religiosas e todas elas se dizem ser o corpo de Cristo. Seria o corpo de Cristo dividido? Porque o corpo Sim, de está. Cristo, né, não pode se dividir. Como ele estaria? Cada instituição religiosa fala que essa instituição é o corpo de Cristo, mas cada uma delas tem um ensinamento diferente da outra. E cada instituição religiosa condena a outra instituição. Eu já passei por uma instituição que o líder dessa instituição falou que nós não podíamos visitar outra instituição. Ele proibiu da gente ir visitar. Então, aonde é que então é só o espírito, né? Não está havendo um só espírito. Já nós, o povo eleito, é um só espírito, né? Há um só corpo, né? Um só espírito. É um espírito. Glória a Deus. Né? Pode Uma falar. só esperança, né? Para a qual vocês foram chamados. É uma só. Há um só Senhor. Quer dizer, nós não temos milhares de instituições, nem milhares de líderes religiosos que chamavam pastores, né? Não, nós temos só um pastor. E uma só fé, porque todos nós acreditamos no só ensinamento da palavra. Então, nós temos uma só fé, um só entendimento, né? E um só batismo. E qual foi esse batismo? Em Romanos, capítulo 6, versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Né? É verdade. Fomos batizados na morte de Cristo, irmão. Exatamente. Porque, tipo assim, aí o sistema religioso, irmã Lucilene, fala assim, ó, nós temos que ser batizados porque Jesus se batizou, nos ensinando, né, nos dando exemplo para que nós também pudéssemos ser batizados. Só que eles não sabem que Jesus batizou porque Jesus era judeu. E como judeu, ele tinha que passar por aquele ritual do batismo. Porque o batismo nas águas era uma sombra do verdadeiro batismo que haveria de vir. Por que Jesus falou assim? Eu vos batizo, o João Batista falou assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim virá um que não batizará a vós, mas com água. Não vos batizará com água mais, agora com o Espírito Santo e com fogo. Meu Deus do céu, mas o sistema religioso não lê isso. Aonde hoje não é mais para ser batizado nas águas, porque o batismo nas águas era sombra, apenas uma sombra, era um ritual, né? Agora, Cristo nos batizou na sua morte, agora é real, né? O verdadeiro batismo é na morte de Cristo, não é isso? Então, vamos lá. É verdade. O sistema religioso, né, trouxe isso lá da lei e aplica nas pessoas hoje, né, enganando as pessoas.
Verdade. Irmã, agora a pergunta é: o que a irmã aprendeu no sistema acerca do jejum? Glória a Deus. Irmã, eu tenho uma experiência para contar que chega até a ser engraçada, viu? Porque, primeiro, eu vou responder o que eu aprendi a respeito do jejum. O que eu aprendi a respeito do jejum foi que o jejum era para enfraquecer a carne, né? Enfraquecer a carne para o espírito fortificar, como se o espírito não estivesse dentro de nós. Nós precisamos renunciar ali uma refeição, 2 refeições, para poder estar fortalecido no Senhor, né? E a experiência que eu tive foi essa, que um dia eu jejuei tanto que quase eu desmaio. Pensa no jejum. Então, assim, a minha concepção do jejum era para fortalecer o espírito, renunciar a uma refeição para receber mais de Deus, como se Deus não estivesse em mim. Hoje, sendo santuário de Deus, nós não podemos, né, fazer isso, porque senão nós vamos estar negando aí os feitos de Jesus. Eu vou ler aqui. Glória a Deus. Levítico 23, 26. O Senhor disse ainda a Moisés: mas aos 10 dias desse 7º mês será dia da expiação. Façam uma santa convocação e humilhem-se, tragam uma oferta queimada ao Senhor, e será um sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão da tarde do dia 9 desse mês até a tarde do dia seguinte. Vocês celebrarão esse sábado, é a festa dos tabernáculos. Então, era uma festa anual, né? Era uma festa ali dos judeus, era um rito do qual os judeus que tinham que cumprir, e não nós nos dias de hoje. Verdade. Né? A festa dos tabernáculos era anual. Era um rito judaico, né? Isso. Vamos lá, vou terminar de ler aqui. Marcos 2, 18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhes perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo estiver presente, né? Glória a Deus. Convidados do noivo jejuar enquanto esse está com eles. Não podem, enquanto o tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e esse tempo jejuarão. O noivo ficou ausente somente 3 dias. Hoje somos morada dele e não precisamos mais jejuar. Ao contrário que o sistema religioso fala, né? Nós temos que jejuar para receber mais de Deus. Mas a palavra é bem clara que hoje Deus é em nós, né? O Espírito Santo está em nós, e os feitos de Jesus não podem ser negados, não podem ser anulados com essa prática do jejum. Né? Porque é isso que o sistema religioso faz. Eles anulam o que Cristo fez, como se Jesus não tivesse se sacrificado, né? É isso que eles fazem. Verdade. Característica do jejum. As características do jejum é luto, tristeza e humilhação e amargura, né? Eles jejuavam lá porque muitas das vezes as viúvas, né, quando perdiam seus maridos, elas jejuavam. Verdade. Elas guardavam aquele luto ali, então era uma necessidade, era um luto, né? Era uma prática ali do jejum, porque havia muita tristeza. Você vê quando Jonatas foi enviado para pregar em Nínive, quando ele entrou na cidade, que ele falou as palavras que Deus mandou ele falar, toda a cidade entrou em luto, né?
e eles jejuavam por 3 dias. O rei deu um decreto para que eles jejuassem por 3 dias, e eles se jogaram ali na cinza, com o saco na cabeça, e jejuaram, e nem os animais podiam comer, porque eles estavam com tristeza, e eles precisavam fazer aquilo. Então, era deles. Eu vou ler aqui em 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem. Então, assim, os religiosos, eles não tinham o noivo, e por isso que eles jejuavam. Isso. Mas nós temos o esposo, e ele habita dentro de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Glórias a Muita Deus. glória. Então, os religiosos jejuam porque eles não é noivo mais, né? Agora é esposo. Eles não têm um esposo e eles estão esperando a volta de Jesus. É por isso que eles jejuam. Porque muitos desconhecem essa verdade. Se essa verdade chegasse a eles, certamente eles não fariam isso, né? Então, o sistema religioso engana as pessoas com essa mentira, né? Que nós sabemos que o jejum foi durante os 3 dias que Jesus estava ausente ali. Ele ressuscitou no 3º dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, esse é o que agrada a Deus, irmão. Eu vou ler bem aqui em Isaías 58:5. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco? Foi o que eu falei, que eles se curvavam, se deitavam nas cinzas, né, e jogavam o pano de saco. Então, assim, esse não é o jejum que agradava a Deus. Ó. É esse que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor. O jejum que desejo não é este. Solta as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em libertação os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto. Obrigar o pobre não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura e a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Então, esse é um jejum que agrada a Deus, ajudar o próximo, né? Ajudar o necessitado. E não esse jejum que eles fazem hoje para poder mortificar a carne, porque Deus não tem compromisso com carne. Deus tem compromisso com o nosso espírito, que já está dentro de nós. Nós sabemos que já está salvo. E que nada que nós fizermos na nossa carne vai interferir nisso, né, irmã? Verdade, irmã Lúcia. Eu quero pedir desculpa dos irmãos que estão colocando muitas coisas boas, estão colocando aí para me ler, mas, tipo assim, não está dando para me ler hoje, Ana Lúcia, Ana Lúcia de Jesus, graça e paz. Porque eu tenho que ouvir o que você está falando, né? Senão eu me perco. Mas eu quero agradecer a todos vocês, tá? Ana Lúcia, a ministra Ana Lúcia, brevemente vai ser nós, viu, Ana Lúcia? Né? Nós estamos devendo uma live junto. Renata, irmão Elias, Paulo, então todos vocês que estão nos assistindo, veio dar uma força, né, irmã Lucilene? Um apoio para nós aqui na telinha, nós estamos muito gratos, muito agradecidos, tá bom? Agora... Graça e paz. Eliomar Pessoa. Vamos lá. Sim, vamos lá então. Pergunta 4.
qual a experiência que a irmã teve acerca das tais línguas estranhas? E onde está o engano hoje que temos os olhos iluminados? Agora, essa aí é boa, essa pergunta é boa, né? Nós sabemos que não existe línguas estranhas, biblicamente falando, né? Então, nós sabemos que da onde o sistema religioso tira as línguas estranhas que eles estão usando aí dentro das instituições religiosas, eles tiram lá do Pentecoste, né? Da festa do Pentecoste, que era uma vez por ano, né? Todos os anos que antecedia a Páscoa era feito, né? Então, era feita a festa do Pentecoste, que era dos judeus. Então, ali, naqueles dias lá, eles estavam aguardando a vinda do Messias, do Filho do Homem, né? E o Evangelho do Reino, ele estava sendo pregado a todo mundo. Porque Cristo falou que aquele Evangelho, ele haveria de ser pregado a todo mundo. Enquanto não fosse pregado o Evangelho do Reino a toda criatura debaixo dos céus, né? Todos os habitantes daquela terra, não viria o fim, o Filho do Homem não iria vir. E como ali na festa do Pentecostes estavam agregando ali pessoas de todas as línguas, tribos e nações, né? Estavam ali pessoas de várias línguas. E como é que eles podiam falar sobre o reino de Deus, aqueles apóstolos, sem eles saberem da língua daquelas pessoas que estavam ali? Então, o Espírito Santo de Deus que desceu sobre aquele povo, naquele dia, ele capacitou os apóstolos a pregarem o evangelho do reino a todo mundo, né? A todas as nações que estavam ali. Porque naquele momento ali houve o Espírito de Deus, ele usou aqueles apóstolos com os dons de línguas, mas foi idiomas. Os dons de línguas que fala foram idiomas. É tão aprovado que foram idiomas, porque eles perguntaram a si mesmos, mas eles não são da minha terra, onde nós fomos nascidos, eles não são da nossa terra, onde nós fomos nascidos, como ele está falando para nós na nossa própria língua? Então, eles ficaram maravilhados de ver aquilo ali, né, irmã Lucilene? Porque, apesar deles não serem, né, da mesma terra, da onde eles tinham nascido, mas aqueles apóstolos ali que estavam pregando no idioma de cada um deles. Então, nada a ver, né, irmã Lucilene, com o que está acontecendo dentro das instituições religiosas hoje. Eles estão fazendo uma confusão muito grande, né? É verdade. Línguas estranhas não era línguas estranhas, na verdade, eram idiomas, né? Estavam Exatamente, ali, eram idiomas. Até Paulo, que foi né, irmã Luciana, o maior missionário da Bíblia, foi Paulo, né? E nós vemos que a Paulo foi dado o maior ministério de todos os tempos, que foi o ministério do Espírito, né? Que é o ministério da graça, o evangelho da graça. Nem Paulo não falou a língua dos anjos. Ele mesmo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos. É verdade, irmã. Nós sabemos que hoje, quando vem um pregador de fora para o Brasil, eles vêm pregar nas igrejas, nos templos, e eles trazem os tradutores, né? Exatamente. Uai, por que os irmãos que estão deles, de forma que, se eles chegarem aqui e falarem a língua deles, como que as pessoas vão entender? Eles trazem tradutores, porque eles sabem da verdade, irmã. Essa verdade que eles escondem, de que não era línguas estranhas, coisíssima nenhuma. E era, sim, idiomas. Exatamente. Aqui está falando, irmã Lucilene, Atos
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Está falando assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Está bem claro. E havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Está vendo? Verdade. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. O versículo 8 diz assim: então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, né? O versículo 9 fala assim: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Uai, irmã Lucilene, mas como é que o sistema religioso fala que eles também estão incluídos aqui nessa festa do Pentecoste? Porque aqui está falando todas as nações daquele tempo, mas não citou o Brasil, né? Não citou Brasil, brasileiros, americanos, venezuelanos, os chineses, japoneses. Não está falando que eles estavam lá, né? Não está falando. Então, só aquele mundo lá, naquela geração. Sim, né? Só aquela geração de preferência os judeus, né? O povo judeus, eles estavam sendo preparados para aguardarem a volta do Messias, que estava próximo, né? A vinda do Filho do Homem, não é isso? Sim, vamos o irmão Laércio está falando. Nunca falou em línguas estranhas com ninguém, né? O apóstolo Paulo, quando Jesus foi revelar para ele o evangelho do reino, ele não falou línguas estranhas quando ele foi para se converter, né? Isso. Do judaísmo ao evangelho da graça, quando foi dado a revelação a Paulo, Jesus não falou línguas estranhas com Paulo. Jesus falou a língua de Paulo, de forma que Paulo entendeu. Exatamente. Não é verdade? Isso. Glórias a Deus. Mas hoje eles iniciam uma reunião nas instituições religiosas já falando línguas estranhas e vai do início ao fim, né? Se não tem intérprete, não precisa falar também, né? Só para enganar o povo. Irmã Lucilene, não deixando a congregação, quando a irmã deixou o sistema, a irmã ouviu isso? Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. A irmã ouviu isso? Sim, já ouvi muito essa palavra, né? Essa frase, não deixe a congregação. Era uma forma até de sair amaldiçoado. Uma congregação onde eu estive, num templo onde eu estive, eles não davam bênção, nem para ir visitar. Eles não gostavam, né? Por causa que cada um tem a sua doutrina. Um dos textos favoritos dos religiosos e assíduos pregadores do púlpito e até exploradores do evangelho é aqui. E aqui faço questão de mencionar com letra minúscula, evangelho. É um escrito aos hebreus, onde é citado não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos a admoestação e tanto mais quanto vides que o dia se aproxima. Então, Paulo estava falando aqui para aquele povo que se convertia, né? Os judeus que se convertiam, que estavam ali com a fé em Cristo,
o evangelho da graça, e aí muitos saíam, né? Então Paulo adverteu para não deixar a congregação, Exatamente. não é verdade? Porque muitos estavam voltando à prática judaica. Resposta. Exato. Congregação é grupo de pessoas reunidas para determinado propósito ou atividade. Tem a sua origem etimológica na palavra grega eclésia, que significa literalmente chamados para fora. Né? De que para fora. Então, é chamado para fora. A igreja é chamados para fora. E eclésia, chamada. O termo foi usado pelos primitivos gregos com respeito a um corpo de cidadãos reunidos para tratar de assuntos de Estado. Os equivalentes em português dessa palavra são assembleia e congregação. Então, assembleia e congregação têm o mesmo significado, que quer dizer ajuntamento de pessoas com o mesmo propósito. Né, irmã? Algumas versões da Bíblia vertem eclésia por igreja, apesar de que uma congregação não limite-se a igrejas. Templos. Não é templos. Igrejas são pessoas. A palavra hebraica equivalente a Gana, usado com referência à congregação de Israel. Então, era a congregação de Israel. A expressão congregação aplica-se. Meu Deus, a menina, desculpa, gente. Tem uma menina aqui que é muito abençoada e imprevisto acontece, porque é ao vivo, né, gente? Desculpa aí, peço perdão aos irmãos. Desculpa também. Tá tudo Vamos bem, lá. acontece, mãe. Acontece. A expressão congregação explica-se no seu sentido mais amplo ao corpo inteiro de discípulos cristãos sobre Cristo qual cabeça. Então, congregar era reunir o corpo de pessoas, né, que é o corpo de Cristo, e aonde o Cristo era o cabeça. E não era para nós, era para aquela geração, era para aquela primeira igreja, né? A igreja primitiva. Oh, meu Deus. Levado para o entendimento do religioso, eles foram os primeiros a deixarem a congregação, pois eles saíram de uma e abriram a sua própria com o PNPJ registrado no cartório, né? Então, eles saíram da verdadeira igreja, que era o corpo de Cristo, e abriram a sua própria empresa, né? Que eles chamam de igreja, mas, na verdade, nós sabemos que é empresa. O CNPJ registrado no cartório. A menina bagunçou aqui agora. Ficou. Mas tudo bem, na hora que eu for falar, e a irmã. Aí, ficou legal. Pode se organizar, tranquilo. Então, não deixar de congregar significa. Não deixar de congregar significa não deixar o padrão deixado por Cristo para voltar ao velho rito. Então, muitas pessoas deixaram o padrão deixado por Cristo e voltaram ao velho rito, né? Aquilo que Jesus já acabou ali na cruz. E eles voltam aos ritos judeus, né? Ao judaísmo, à prática judaica. Significa, não deixar a congregação significa não abandonar a doutrina deixada por Cristo, o que já foi abandonado pelas grandes maiorias dos cristãos, né? Eles deixaram de congregar como corpo e estão congregando agora dentro dos templos religiosos. Significa não voltar para o judaísmo e remendar o véu que outrora já foi rasgado. Então, é isso que eles fazem. Eles costuram o véu que Jesus rasgou. E não costuram bem, costuram pela metade.
E quando a gente sai, irmã, de uma congregação, aí eles ficam, tipo assim, proíbe, né, dos irmãos daquela instituição falar com a gente, né? Aí, se a gente Né? estava naquela congregação, a gente era uma bênção, uma mulher de Deus, mas saiu de lá, já não é mais bênção, né? Já não é Não, mais saiu. mulher de Deus. Aí, então, eu pergunto se esses líderes religiosos, todos eles não saíram de uma instituição e fundaram as próprias deles, né? Todos eles saíram de uma instituição. Aí eles falam, não, né? Não tem nada a ver quando Paulo falou assim, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns, ele estava falando que era para não deixar, não voltar aos rituais. Eles ouviam a palavra da graça, eles vinham para a graça de Deus, depois eles voltavam de novo para os rudimentos. Então, Paulo estava e abandonava, né? Então, quando fala congregação, não está falando de uma instituição, está falando de pessoas. Porque a igreja é pessoas e não prédio, né, irmã? É verdade, é uma advertência que era para aquele povo, né? A primeira igreja, a igreja primitiva. E eles Isso. usam essa advertência que fica hoje nas pessoas, né? Verdade. Com os fins de prender a pessoa ali, de prender ela ali dentro dos currais religiosos, porque não passa disso, né? Eu vou fazer a pergunta agora, irmã. Pergunta: onde o sistema religioso se baseia para a apresentação de crianças recém-nascidas nos altares dos púlpitos? Onde? Onde eles se baseiam? Eu creio que quando os judeus foi apresentado, e também em outras passagens do Antigo Testamento, a lei judaica, lembrando que tudo que Jesus fez foi em cumprimento da lei. Então, eles estão se baseando, né? Que no Velho Pacto tinha a apresentação de criança, né? Então, Gálatas 4:4 fala assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Esse era um rudimento e foi abolido na cruz. Nós sabemos que naquela época lá era costume dos judeus, era um rudimento, não só o costume, mas era o rudimento. Também era o rito. Levarem as crianças, né, dos templos e serem apresentadas. Mas esse rudimento já não foi, né, cumprido, já não foi abolido, né? Já foi abolido na cruz do Calvário. Então, e eles, como sempre, eles continuam como os demais rudimentos que foram abolidos, eles continuam até hoje apresentando as crianças, estando assim debaixo de rudimentos, debaixo de rito, de rituais da lei, não é isso? É verdade. Agora uma pergunta. Pode falar. Ele, como toda criança recém-nascida era apresentada, ele também foi apresentado, porque ele era judeu. Isso. Verdade, e ele tinha que cumprir ali todos os ritos judaicos. Verdade. Então, uma pergunta para nossa irmã. Santa Ceia, o que a irmã entende na noite em que Jesus foi traído? O que eles realizaram? O que eles realizaram naquela noite que Jesus foi traído foi a Páscoa judaica, né? Mateus 26:17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhes perguntaram: onde queres que preparamos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Então, era Páscoa, né, irmã? Nada a ver com ceia. Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Então, vamos dar continuidade. A Páscoa também era um rito, né? Era um rudimento também, né? Tudo ali era rito. Um
rudimento judaico, né? Exatamente. E eles, como sempre, continuam, né? É verdade, irmã. Então, 1 Coríntios 11:26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Até que ele venha de onde? Da ressurreição de Da 3 ressurreição, dias. né? Então, eles tinham que jejuar durante 3 dias, que eram os dias que Jesus estaria morto, né? Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então não há necessidade de jejuar depois da ressurreição de Jesus, do Cristo, né? Verdade. Paulo repartiu com eles lá a igreja primitiva, e o que Paulo repartiu com a igreja primitiva é o que nós estamos repartindo hoje, repartindo o pão, né, irmã? No Exatamente. verso 23, diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, o que Paulo recebeu. Paulo está dizendo: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que Paulo recebeu? A ceia? Claro que não, né, gente? Ele não estava naquela noite, mas ele referia-se ao Evangelho da Graça, o qual recebeu no terceiro céu. Eita glória. Então, o que Paulo dividiu não foi a ceia, não foi uma ceia que Paulo dividiu, gente. O que Paulo dividiu foi aquilo que ele recebeu do Senhor, que era a palavra, o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça, o Evangelho que liberta dessas chamadas igrejas. Vamos encerrar falando das 2 mentiras que o sistema mais usam para prender os incautos dentro das sinagogas: inferno e a volta de Jesus. Esse é o tema mais usado lá dentro para prender os incautos, né, irmã? Verdade. Irmã, pode começar. Explicar acerca do inferno é sepultura. Em primeiro lugar, né, irmã Lucilene? A gente ficou tanto tempo lá dentro do sistema religioso, nunca ouvimos falar coisa semelhante o que hoje nós estamos aprendendo, examinando nossas escrituras, né? Porque o inferno, para o sistema religioso, é um inferno que eles mesmos criou, né? A Igreja Católica... Você quer que eu explique essa? Eu posso explicar. Pode. Tá? Pode. Então, eu vou explicar sobre o inferno. Deuteronômio 32:22. Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Então, aqui nós vamos dar exemplos em 4 versões diferentes, para vocês terem ideia do que é o inferno, né, irmãos? Então, aqui, nessa versão aqui, já está falando Sheol, né? Ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá os alicerces dos mares. Essa versão é a King James. Grava bem esse nome, gente. Sheol, tá? Agora vamos ler a outra versão. Deuteronômio 32:22. Pois a minha ira arde como fogo, queima até as profundezas da sepultura. Ó, o mesmo Sheol aqui já é sepultura. Devora a terra de todas as suas colheitas e incendeia os alicerces dos montes. Essa versão aqui é Almeida Recebida, tá? Almeida Recebida. Deuteronômio 32:22. Porque o fogo se concedeu em minha ira e arderá até os mais profundos do inferno. Aqui, nessa versão, já é inferno, né? E consumirá a terra com a sua novidade e abrasará os fundamentos dos montes. Almeida, revista e corrigida. Então, cada uma tem a sua versão, né? Uma é Sheol, a outra é sepultura, a outra é inferno, e tem mais uma, que é a 4ª. Verdade. Em cada língua, né? 32. A minha
ira se acenderá como fogo e acabará com tudo que há na terra. Ela queimará até o mundo dos mortos. Então, aqui já não se refere mais, não fala mais inferno, né? Fala mundo dos mortos. E o mundo dos mortos nada mais é do que sepultura também, né? Isso mesmo. Então, essa versão aqui é a versão nova tradução na linguagem de hoje. Então, nós mostramos aqui 4 versões com o nome inferno que tem o mesmo significado. 4 versões com o mesmo significado. Um é Sheol, sepultura, inferno e mundo dos mortos. Observação. O mesmo verso se aplica a Jonas no ventre do peixe. Resumindo, inferno nada mais é do que sepultura. Vocês lembram quando Jonas estava lá no ventre do peixe, que ele orou ao Senhor e ele disse que ele orou das profundezas do inferno e Deus o ouviu? Por que Jonatas ele fez essa seguinte informação de que ele estaria no inferno? Porque ele estava dentro do ventre do peixe e ele estava na profundeza dos mares. Então, ele pensou que ele dali não sairia mais. Então, ele pensou, aqui é a minha sepultura. Daqui eu não vou sair mais. Mas ele clamou ao Senhor e o Senhor fez com que ele vomitasse, né? Jonatas lá na areia da praia. Então, o inferno, resumindo, inferno é sepultura, gente. É sepultura. Não tem nada a ver com esse inferno aí inventado pelos religiosos. Maravilha. Amém, irmão? Amém. Então, vamos lá. Eu pergunto para você agora, irmão. A volta de Jesus aconteceu no ano 70, que era a geração que eles viveram, como o Messias disse. Não passará essa geração. Então, irmão, você pode ler agora. Vamos intercalando, né? Jesus estabeleceu o prazo para a sua volta, né? O sistema religioso nunca leu isso, né? Onde fala claramente que Jesus estabeleceu o prazo para a sua volta. Alguns teólogos têm conversado comigo e eles falam assim, mas ele falou, não, ele falou assim, que nem a hora, nem o dia, ninguém sabe. Uai, eu falei assim, irmão, ele não falou a hora que ia vir, nem o dia, mas estava estabelecido o prazo já da sua vinda, entendeu? Porque ele deu os sinais da sua volta. Ele ia dizer, tal hora eu venho, né? Porque o pai que ia falar, tal hora e tal dia. Não, mas ele estava tudo já estabelecido no prazo, a sua volta. Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas se cumpram. Também Marcos, capítulo 13 e 30, e Lucas, capítulo 21 e 32. Mateus 24 e 34 diz assim, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que aqui estão agora vivos. Aqui está bem claro que Jesus falou que enquanto não cumprisse todos aqueles sinais que ele tinha previsto, né? Que ele tinha deixado, ele tinha falado que ia acontecer esse sinal, esse sinal, esse sinal. Ele está falando que enquanto não acontecesse todas essas coisas, aquela geração lá, que o sistema religioso está esperando hoje, na nossa geração, há mais de 2000 anos depois. Mas tudo ali estava apontando que a volta de Cristo seria muito rápida, e a volta dele era para aquele povo lá, daquela geração. Né? Está falando aqui, ó. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos que estão aqui vivos. Quer dizer, e muitos que estavam ali reunidos com ele. Ele falou para eles ali, ele falou, quando eu voltar, muitos que estão aqui, comigo agora, vão ver eu voltando, né? Isso mostra que a palavra geração, na passagem, tem seu sentido usual, que naturalmente ocorre ao leitor em uma primeira leitura do texto. O conjunto das pessoas cujos tempos de vida sobrepõe
em uma determinada época, confirmando o prazo de meados do século, para a volta do século I, para a volta de Jesus, e não para 2 ou 3 mil anos depois. Embora essa passagem não cite o prazo de uma geração, é perfeitamente condizente com ela. Uma geração não era de 40 anos, né? Uma geração era de 40 anos. E como é que hoje nós já mais de 2 mil anos? Que negócio é esse? Como é que o sistema religioso, né, ainda está aguardando ainda, né, a volta dele? Aqui o Orlando estava todo, Marcos 13:30. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas as coisas aconteçam, né? Né, irmão É Orlando? verdade. Está bem claro, não tem como negar isso. O irmão Elias está falando, o sistema religioso é o maior comércio do mundo, né? Irmão João Basto, a glória, graça e paz, melhor noite, abençoados. É porque estamos quase terminando, eu já posso ler alguns comentários, né? Então, tudo Embora girava essa passagem... Tudo girava em torno daquela geração. Todas as narrativas bíblicas giravam em torno daquela geração, considerada por Jesus uma geração má e perversa, que matava os profetas de Deus. Jesus disse que cobraria daquela geração até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, né? Então, aquela geração era que ia passar pelo grande juízo de Deus. E está bem claro, né, irmã? E está bem claro isso na palavra. Está bem claro. Está falando aqui, ó. Embora essa passagem não cite o prazo de uma geração, é perfeitamente condizente com ela. Uma geração é de 40 anos. Seria tempo suficiente para que a boa nova do Pai fosse anunciada. Em menos da totalidade, né? Das cidades de Israel. Como assim aconteceu? Quer dizer, era suficiente o prazo que havia sido estabelecido para ser anunciado a todo mundo, ali daquela geração. E impressionante que o sistema religioso estão esperando até hoje também, né? Mas está falando daquela geração. É até inconcebível que todas as cidades de Israel já não tenham até hoje sido visitadas por cristãos da atualidade, pregando o evangelho que, inclusive, se divide em várias linhas doutrinárias. Quer dizer, será se até hoje aquele pessoal está lá? João, né, que Jesus falou que Deus ia preservar a vida de João para que ele visse a vida de Cristo. A Bíblia fala que os soldados que transpassaram, né, estariam muitos, né, vivos para ver a vida dele. Onde estão esse povo, né? O prazo é confirmado. Eu não vi nenhum soldado romano, minha irmã. Não vi, não. Não vi Caifás. Não vi nenhum que transpassaram Jesus. E também... Exatamente. Não vi. Onde estão esse povo? Verdade. Mateus 16, 27-28. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo suas obras. Uai, mas hoje, no nosso século, não é pela graça? Naquela época, lá era segundo as obras que eles faziam. Aqui está falando, segundo as suas obras, né? Já que nós estamos hoje no nosso século, é pela graça, não é mais pelas obras, é pela graça. Como é que ali, né, seria distribuído a cada um segundo suas obras, né, irmã Lucilene? Está mais do que claro. Efésios 2, pela graça foi salvo por meio da fé. Exatamente. Não vem de vós, é dono de... E o vir nas nuvens, não quer dizer que é no sentido literal, né, irmã? Não é no sentido literal, vir nas nuvens. Vir nas nuvens, o poder de Deus, é o poder de Deus. É um juízo sobre aquele povo, né? Nós sabemos que o vir nas nuvens é o poder de Deus. Você vê isso quando os israelitas saíram ali do Egito e Deus vinha numa nuvem adiante deles, guiando pelo caminho no deserto.
E aquela nuvem era o poder de Deus. Então, o vir nas nuvens não é no sentido literal. Você que está aí olhando para o céu e esperando Jesus vir numa nuvem. Porque nós, em graça, sabemos que o vir nas nuvens era o poder de Deus, era o juízo sobre aquele povo, né, irmã? Verdade. É verdade, verdade, irmã Lucilene. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui estão, não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem. Está vendo? Jesus falando que alguns daqueles que estavam ali com ele não iam ver, não ia provar a morte, não ia morrer, eles iam esperar, né? Até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Também Marcos, capítulo 8, versículo 38 e 9, e Lucas, capítulo 9, versículo 26 a 27, né? Jesus já voltou. Exatamente. Aqui fala assim, também Caifás deveria presenciar a vida de Jesus. Cadê Caifás? Ele está até hoje esperando, irmã Luciene? Se tiver alguém daquela geração, se tiver algum contemporâneo de Jesus, ainda essa pessoa ela é eterna. Ela já tem mais de 2000 anos. Ainda está aqui esperando a volta de Jesus em vida. Aonde estão esse povo? Que Jesus falou, né? Ou parece que é a live da irmã. Parece que caiu. Mas vamos continuar aqui, que ela vai retornar. Mateus 26 e 64. Respondeu-lhe Jesus: é como disseste, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Também Marcos, capítulo 14, versículo 62. Nada disso aconteceu? Claro que sim. Paulo, muitas vezes, né, a gente está falando sobre a volta de Cristo e está falando dos sinais que já aconteceram, né? Infelizmente, irmão, a irmã Lucilene parece que caiu, né? Lá, mas eu acredito que ela volta. Mas para a gente não perder tempo, a gente vai adiantando aqui, né? Até ela se organizar. Paulo e seus discípulos acreditavam que presenciariam o advento, né? Paulo, ele, em 1 Coríntios 15, 51 a 52, eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olho, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós e eles primeiro século. Está falando que eles lá no primeiro século e está falando que eles, né? Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível. E até hoje o sistema religioso está aguardando, né? Eles estão esperando por esse momento. Mas está falando aqui claramente que tudo isso foi para aquele século, não é isso? Paulo se incluiu entre os que irão testemunhar a vida de Jesus. Note o seu uso do pronome, nós. Nós, Paulo está falando nós. Até Paulo, né, que ele se incluiu, que ele iria também ver a vinda de Jesus, mas não foi possível, porque ele foi degolado, né? Então, ele não conseguiu ver. Mas já João viu, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 a 15. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que já dormem. Os romanos que mataram Jesus, os que os transpassaram, presenciaram a sua volta. Está vendo? Os romanos presenciaram. Irmão Laércio, bem-vindo, irmão Laércio, na nossa live. Muito obrigada. Eu tenho visto que você está desde o início, né? Aqui nos dando um apoio. A graça teve seu fim nos anos 70. Hoje nós
os espíritos salvos já estamos em condições de eternidade espiritual celestial. Isso mesmo, irmão Laércio. Muito boas aí a sua... Vão agora ganhar muito grana com a guerra, exatamente o que está acontecendo, dizendo que é Apocalipse cumprido. Vão encher as igrejas de volta, né, irmão Wilson Costa? Exatamente, amado. Vão encher as igrejas de volta, né? Dizendo que Jesus já está voltando, então o pessoal vai encher as instituições religiosas de volta, vão ganhar muito dinheiro com isso, muitos vão profetizar, né? Não temos profeta hoje, porque a lei dos profetas durou até João, mas tudo bem para eles, né? Eles não levam em consideração mesmo essa palavra, não é isso? Rui Charles, óbvio. João morreu, o filho mentiu? Creio que não. É isso mesmo. É isso mesmo, irmão Rui. João não morreu, ele ficou, caiu. Tenta, irmã Lucilena, entrar de novo. Eu vi que caiu, foi muito ruim, né? Ter caído assim antes do término. Mas se você quiser tentar entrar de novo, que é para você fazer dar o seu término também, né? Vai ser muito bom. Mas se não conseguiu, valeu. Foi bom demais fazer essa live, só agora no final, né, que caiu, né? Tô mandando, ok. Se aparecer aqui, eu recebo, viu? A solicitação. Tudo bem. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritas para o aviso nosso. Para quem? Para quem são chegados os fins dos séculos. Uai, eles não entendem como linguagem de figura, né? Eles não entendem. Impressionante que os teólogos, com toda a sua teologia, eles não conseguem entender, né, as linguagens de figura, né? Nós estamos vendo ultimamente, estou observando, meu Lucilene, na hora que aparecer aqui eu vou receber, viu? Ah, tá. Isso. Sim. Aí, adicionada, viu? Você vai entrar. Para a gente fazer o termo. Eita, Glória! Sim, caiu. Graças a Deus. Eita, Glória! Mas a irmã pode ler esse último agora, para a irmã fazer o término do trabalho, viu? Essa última folha que eu estou lendo, a irmã pode ler essas duas, 1 Coríntios, né? Pode começar de Apocalipse e até essa última, ó, que são ainda um restante para a irmã fazer, para a gente fechar, né? Esse estudo nessa noite. Apocalipse. Tá bom? Sim. Apocalipse 1 e 7. Eis que venho com as nuvens, todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram. Eu não vi eles por aí, ninguém viu também, né, gente? Exatamente. 1 Coríntios 10, 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que quem já são chegados os fins dos séculos. Então, era um aviso para quem? Para aquela igreja, né? Igreja primitiva lá. E não para nós hoje. Hebreus 9, 26. Mas agora, no primeiro século, na congregação dos séculos, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, Jesus veio uma vez para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E eu vou ler aqui em Hebreus 9, do 12 ao 13. Hebreus 9. Nem por sangue de bodes, nem bezerros, mas por seu próprio sangue entregou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna salvação. Então, o que Jesus fez lá na cruz
foi eterno, né? Uma eterna redenção, uma Exatamente. eterna salvação. Isso. Porque se o sangue dos touros e de bodes e cinza de um novilho expandido sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas. Então, o Espírito de Deus, né, ele se ofereceu uma vez para poder nos despertar das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Quais são as obras mortas? As obras da lei, que para nada servem, né? Só mesmo para a carne é que servem as obras da lei. Exatamente. Então, Jesus ele se ofereceu uma vez para aniquilar o pecado. Verdade. Se assim não fosse, Cristo teria que morrer várias vezes. Se assim não fosse, Cristo teria que morrer várias vezes. Glória a Deus. Vamos ler agora Romanos 10, 4. Vê se eu acho aqui. Romanos 10, 4. Vê o que diz em Romanos 10, 4. Lê aí, irmã. Romanos 10, 4. Vê se você acha. Romanos 10, 4, né? Vamos lá. Romanos 10, 4. Tá. Eu achei aqui, ó. 10 e 4. Achei. Tá. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. É um versículo bem conhecido, né, irmã? O fim da lei é Cristo. Então, se Cristo é o fim da lei, por que as pessoas continuam servindo aos rudimentos judaicos? Se Cristo aboliu a lei, se o fim da lei é Cristo, então eles fazem nula a morte de Cristo. Eles anulam e tornam ela em vão quando eles servem às práticas da lei, né? Os rudimentos judaicos. É isso que o sistema religioso faz. Praticam as obras da lei. Porque, irmã Lucilene, como fala, eles anulam, né? Essa palavra, que o fim da lei é Cristo, né? Eles anulam, da mesma forma, a lei é Cristo. Da mesma forma que eles anulam o sacrifício de Cristo. Bem que o irmão Jorge Valente colocou uma... Se a morte de Jesus... Eu não consigo. Se a morte de Jesus... Eu estava querendo ler, mas eu não consegui, porque parou. Se a morte de Jesus não foi eficaz para eliminar o pecado, então seria necessário que Cristo morresse várias vezes. Né, verdade. Irmã? Mas isso é o que eles estão fazendo, irmã. É matando Cristo, né? Matando Cristo várias vezes, porque eles anularam a morte de Cristo, eles anulam o pacto da nova aliança, eles anulam os rudimentos que foram já abolidos por Cristo, eles trouxeram de volta, não é isso? É verdade. Verdade. Eles anulam a morte de Cristo. E graças a Deus, hoje, nós, do Evangelho da Graça, temos a nossa mente iluminada e podemos contemplar toda a verdade com olhos iluminados, porque o Espírito Santo, porque Deus, ele removeu o véu que tampava, né, o nosso entendimento, iluminou a nossa mente, e hoje nós podemos contemplar toda essa verdade do Evangelho do Cristo ressuscitado, baseado nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. O que as igrejas fazem, os templos religiosos fazem, é querer imitar Jesus de Nazaré, irmã. E já que eles imitam Jesus de Nazaré, por que então que eles não fazem a circuncisão, né? Por que eles a circuncisão? Eles não querem, não, né? A circuncisão, só disso. Por que eles pegaram só a parte que prende as pessoas?
Eles pegaram só a parte da lei, a parte boa, né? A parte que prende as pessoas, que é o batismo. Claro, Por que eles batizam? Para poder a pessoa ficar firmada ali naquele local, né? Sem poder sair, amedrontada, debaixo do medo, do pavor, da mentira desse povo que usa o nome de Deus para poder lucrar com isso. Isso sim é uma verdadeira heresia. É verdade. Então, eu acredito que nós chegamos no fim do estudo, né, irmã Lucilene? Estou muito grata, né? Porque eu fiz o convite à nossa irmã Lucilene, ela aceitou prontamente estar aqui. E estamos fazendo a palavra correr, né, irmã Lucilene? Verdade. Temos a colaboração dos nossos irmãos, né? Os nossos irmãos que estão conosco. Quero agradecer a todos vocês. Eu não vou dar o nome por nome, porque eu posso esquecer de algum, mas todos vocês que estão aqui nos apoiando, né? Na telinha, nós estamos muito agradecidos. Amém? Então, meu muito obrigada a todos, a irmã Lucilene. Eu gostaria de fazer mais vezes a live com você, irmã Lucilene, né? Porque eu gostei muito de fazer live com você. Então, a todos vocês, o irmão Orlando, maravilha. Agradeço o irmão Orlando por tudo, né? Por tudo que ele tem ajudado a gente. Graça e paz a todos. Melhor noite. A irmã Lucilene pode dar a sua saudação. Eu quero agradecer, primeiramente eu quero dizer que essa é a minha primeira live ao vivo, né? Estou começando a gravar uns vídeos agora lá no Kauai e conto com o apoio de vocês. E eu quero agradecer também ao grupo Evangelho da Graça, né? O irmão Laércio ali, que é o nosso caçador de fermento, e ele tem me ajudado muito, só tem 10 meses que eu conheci essa graça maravilhosa e já cheguei a esse patamar, graças a Deus por ter me dado esse entendimento, né? Então, irmão Laércio, muito obrigado. Obrigada, irmã Ana, por toda a força, por todo o apoio, incentivo. Quero agradecer também a irmã Milena, que é ali a criadora do grupo Evangelho da Graça, irmão Antônio Luz, eu não vou citar o nome de todos, e é isso, irmão, não dá para citar todos porque eu vou acabar esquecendo, né? Quero mandar também um abraço ao irmão Douglas, que também está assistindo a live, muito obrigado. Irmão Alexandre, obrigada, Alexandre Sampaio, muito obrigada, e obrigada, irmão, pelo convite. Graça e paz, gente. Eu é que agradeço. O prazer foi todo meu. Graça e paz a todos. Melhor noite, eleitos. Melhor noite. Amém? Amém.